Vamos prosseguindo no estudo dos evangelhos, ainda na página 92, continuamos no item 18. Vamos agora ao sermão profético de Mateus 24. Mateus 24, versículo 1. Que diz o seguinte: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Ou seja, o primeiro texto, o primeiro sermão, o de Lucas, ele foi todo proferido ainda no templo. Ok? Ele foi proferido todo no templo. Agora, o sermão de Mateus 24, ele já vai acontecer estando Jesus no Monte das Oliveiras. E nós veremos que a estrutura do sermão é totalmente diferente do sermão de Lucas 21. Enquanto aquele sermão teve pontos históricos que já se cumpriram, o sermão de Mateus 24, ele não vai trazer aqueles pontos históricos, a destruição de Jerusalém, e Jerusalém ser pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se cumprisse. Essa parte Mateus não traz no seu sermão. Nós veremos que ele vai descrever a era da igreja até o versículo 14, e depois prossegue, tá bom? Até a grande tribulação. Então veja, o versículo 4, descrevendo a era da igreja, então, até o versículo 14. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Eu falei para vocês que a tônica desse período da era da igreja seriam os falsos profetas, né? Como eu falo de destaque aí na história, Agostinho de Hipona, Lutero, Calvino. Até hoje tem pessoas aí seguindo a doutrina da salvação desses hereges, né? Praticantes de invocação ao mundo dos mortos, praticando o batismo inválido. E além deles surgiram, dos seguidores de Calvino, foram os batistas reformados que fundaram os Testemunhas de Jeová, os Adventistas do Sétimo Dia, os Mormons. Entre essas seitas foram surgindo outras seitas. Versículo 11, né? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então aqui Jesus já fala pela multiplicação do pecado, pela multiplicação do mal. E o versículo 13: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. A qual fim Jesus está falando aqui? Ele está falando agora do fim da era da igreja.
Esse é o fim da era da igreja, ou seja, quando a igreja é tirada da terra. A partir do versículo 15, Jesus já vai falar na grande tribulação. Ok? Até esse ponto, Jesus falou da era da igreja, como avisos. E observe que nessa descrição aqui da era da igreja, Jesus Cristo, ele não falou, como eu disse para vocês, sobre a destruição de Jerusalém. Ok? Não falou sobre a destruição de Jerusalém. Bom, vamos prosseguir agora. Mateus 24, vamos ao versículo 15. Que diz o seguinte: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. Então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Ou seja, durante a grande tribulação, vai acontecer algo parecido com o que aconteceu no ano 70, com a invasão dos romanos. Só que aqui será pior, né? Porque aquele general romano Tito, nele pode-se aplicar as palavras do apóstolo João, que disse que o espírito do anticristo já estava no mundo. Ou seja, aquele espírito de enganar e de perseguir Israel já estava no mundo. Prossegue agora o versículo 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. E por que disso? Porque os judeus, se for no sábado, eles têm restritas as suas ações, vou definir assim. Diz a história que quando o general romano Pompeu ia invadir Jerusalém, ele escolheu para invadir Jerusalém no sábado, porque já tinham dito para ele, olha, no sábado esse povo ele não guerreia. Então, em um dia ele dominou tudo. Na verdade, houve uma rendição da nação. Tá ok? Versículo 21. Porque haverá então grande aflição. Esse grande aflição aqui é a grande tribulação. Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Olha, esses escolhidos aqui que ele está falando são os israelitas, porque ele está falando já dentro da grande tribulação. E Jesus está dizendo, se aqueles dias não fossem abreviados, então eles iriam conseguir destruir todo Israel. Que em vários momentos na história da humanidade houve um plano de destruir todos os israelitas. Temos no livro de Esther, principalmente, na Segunda Guerra Mundial, os romanos mesmo, principalmente no ano 135, planejaram acabar com a história de Israel. E o anticristo será o último que vai tentar, né? Prosseguindo, Mateus 24, agora versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos messias, né, falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis.
Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Então, o momento que Jesus Cristo vem para encontrar-se com Israel ainda é comparado ao momento das águias, que elas, vamos dizer, elas têm um objetivo específico, né? A caçada. Onde estiver a vítima, aí vai estar as águias. O cadáver da águia é que ela mesma caça. É diferente do urubu. Alguns colocam, né, como urubu, não. No caso aqui, a águia é que ela mesma caça. O versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Todos sinais que se cumprem na grande tribulação. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esses escolhidos aqui, como eu disse, aqui está descrevendo os judeus, que eles já vêm sendo, vamos dizer, recolhidos do mundo todo, desde a Segunda Guerra Mundial. E conforme o tempo vai passando, os israelitas vão saindo do mundo e vão voltando para Israel. Essa semana mesmo, com essa guerra que está tendo contra o Hamas e contra o Hezbollah, teve embaixadas de Israel sendo atacadas da Europa. Então, isso vai fazendo com que os israelitas retornem para Israel, né? Agora, Mateus 24, 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Bom, aqui Jesus fala agora no Monte das Oliveiras, semelhante ao sermão que ele falou no templo. Porque ele descreveu a grande tribulação e a vinda, né, do Filho do Homem em glória nas nuvens. E agora então ele vai falar de um sinal para a igreja. Como que nós podemos ver que está próximo esse momento de terminar a era da igreja e chegar à grande tribulação? Ele diz, versículo 32, aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Bom, essa parábola da figueira, Jesus deu sinais, né? Os seus ramos se tornam tenros, brotarem folhas, então nós sabemos que está próximo o verão. Nesse período da independência do Estado de Israel, em 1948, nós podemos dizer que Israel deu dois sinais de que a figueira está brotando, ou seja, que a nação está retornando à vida. Foi quando eles conseguiram vencer duas guerras contra os árabes. Uma em 1967, em que a proporção de soldados era de 3 para 100. 3 israelitas para 100 árabes. Israel venceu. E em 1973, quando Israel foi atacado no dia de Yom Kippur. Dia de Yom Kippur que vai acontecer agora em 9 dias. Estejam atentos porque é um momento profético importante, né? Então, se nós formos contar desde que a figueira começou a dar sinais de vida, tá bom? Seus ramos se tornarem folhas e brotando, se tornarem tenros e brotarem folhas,
está próximo o verão, ou seja, está próximo de Israel voltar a dar fruto. Tá bom? E como nação e como povo de Deus, dar fruto significa que eles se converteram. Então, está próximo de Israel se converter. Agora o versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. O dia e hora que Jesus faz referência, por exemplo, o dia e hora da morte de Jesus, podemos dizer que ninguém sabia naquele momento. Eles não conseguiam entender que a hora da morte de Jesus estava programada. Qual era a hora? Era a hora da morte do Cordeiro Pascal. A Páscoa ela fazia parte de um conjunto de profecias que está lá em Levítico 23, que é chamado de os 7 tempos determinados por Deus, que a nossa tradução traduz como solenidades, mas o termo, na verdade, correto, a tradução do termo hebraico moadim é tempos determinados. Então, ali estavam os 7 tempos determinados por Deus. 4 já se cumpriram. A Páscoa, Jesus morreu, os pães asmos, que era o dia seguinte, as primícias, que era o domingo seguinte, e o Pentecostes, que era 50 dias depois. Esses 4 se cumpriram, restam 3 a se cumprir. A trombeta, que era Rosh Hashanah, foi ontem em Israel. O Yom Kippur, a trombeta é o 5º, o Yom Kippur é o 6º, que vai acontecer agora em 9 dias. E depois, mais 5 dias, acontece o tabernáculo, que é o último tempo determinado. O tabernáculo é quando Israel vai habitar com Deus no milênio. E o Yom Kippur é o momento que Jesus se encontra com Israel. Aquele dia e hora, ninguém sabe, porque o Yom Kippur acontece todo ano. E é claro que isso é uma interpretação. Eu interpreto que o dia do encontro de Jesus com Israel é o Yom Kippur. Ele acontece todo ano. Ano de 2024, ele vai acontecer agora no dia, eu vou até confirmar aqui, mas vai acontecer em 9 dias. Vou pesquisar aqui, ó. Yom Kippur 2024. Olha, acontece no dia 11 de outubro. Vai do dia 11 até o dia 12 de outubro. Então começa numa sexta-feira e termina no sábado, dia 12 de outubro. Ok? Então, esse é um tempo profético. Na mesma hora que o cordeiro morria na Páscoa, no Yom Kippur também morre. No caso, morria o bode expiatório. É o sacrifício do bode expiatório. Isso vai acontecer agora em 9 dias. E acontece todo ano. Nós não temos como saber quando será esse encontro de Jesus com Israel. E, repito, isso é uma interpretação em que Jesus se encontrará com Israel. Versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. É interessante, irmãos, que o termo levado aqui no versículo 39 é diferente no versículo 40. Se você for conversar com um pós-tribulacionista, ele diz que aqui não está retratando o arrebatamento da igreja, que ele diz que está retratando destruição. Lá no dilúvio foram levados,
Mas o termo grego de levados em Mateus 24:39 é diferente de Mateus 24:40. Aqui em Mateus 24:40, o termo representa levar para si, tomar para si. E no versículo 41, estando duas moendo, será levada uma e deixada a outra. E esse texto aqui, nós vemos aqui uma descrição do arrebatamento da igreja. Os pós-tribulacionistas dizem que é uma coisa só, que eles estão sendo levados, destruídos, mas como eu disse, a expressão é diferente, não é a mesma palavra. E apesar que eles gostam de usar o termo arrebatamento secreto, mas a Bíblia ela não fala ela não usa essa expressão arrebatamento secreto. Diz que será no abrir e fechar de olhos, ok? Mas não usa essa expressão arrebatamento secreto. Então eu vim aqui ver, por exemplo, Mateus 24:40, estou aqui com a Bíblia em grego, aqui está paralambano. Paralambano, se você pegar no dicionário de grego, o dicionário Strong, ele vai dizer que paralambano é tomar para si. Então, quando está aqui em Mateus 24:40, quando diz levado, é diferente do levado lá do versículo 39, que lá é levar no sentido de destruir. O versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ou seja, esse texto aqui, ele está falando também no sentido de vigilância para a igreja. A igreja ela tem que estar vigilante. A igreja tem que estar vigilante. Por quê? Porque o arrebatamento, ele será uma surpresa. Foi isso que ele falou ali acima. Se o pós-tribulacionismo fosse verdade, vamos dizer, começou a grande tribulação, o anticristo fez aliança com muitos por uma semana. Nós já saberíamos, então daqui 7 anos termina a grande tribulação. A vinda do Filho do Homem não seria uma surpresa, ok? Então ele disse, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Por quê? A hora que a Bíblia nos fornece, a hora do Yom Kippur, é a hora do encontro com Israel. E a hora do encontro com a igreja? Essa hora não é fornecido nenhum sinal para nós, ok? Bom, o único sinal que nós poderíamos dizer a que horas o Cordeiro de Deus viria para arrebatar a igreja seria a hora que ele fundou a igreja. Ou seja, a hora que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. E aí você sabe que horas foi essa? Bom, lá no livro de Atos, capítulo 2, está relatado que o Espírito Santo desceu lá em Israel às 9 horas da manhã. Por quê? Porque Pedro disse, né? Pensais que eles estão cheios de mosto, sendo esta a 3ª hora do dia? O que era a 3ª hora do dia em Israel? O dia para eles, a parte clara do dia, começava às 6 horas da manhã. Então era 7, 8, 9. 9 era a 3ª hora do dia. Então Jesus voltou, eu digo, a igreja nasceu lá em Israel às 9 horas da manhã. Essa poderia ser, né, a hora também que Deus arrebataria a sua igreja. Repetindo, isso é uma interpretação, isso é uma possibilidade.
9 horas da manhã lá em Israel. Aqui no Brasil, por exemplo, pelo fuso horário padrão tem uma diferença de 5 horas. Israel, ele estava no horário de verão, acho que ele mudou ontem, quando teve a Rosh Hashanah, eles mudaram o horário de verão. Aí estava com a diferença de 6 horas. Mas o horário, a diferença do fuso horário normal são 5 horas. Então, 9 horas da manhã lá em Israel seria 4 horas da manhã aqui no Brasil. Ok? Pois bem, o comentário prossegue. Agora vamos ao versículo 45. Aqui agora vai ser uma parte do sermão que vai falar de vigilância. Versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, nessa parte agora do sermão, Jesus fala sobre a vigilância, e comparando o Senhor que colocou o servo em funções específicas. Essa mensagem, ela é claramente para os apóstolos. Ela é para os apóstolos, porque os apóstolos são esses servos que vão prosseguir na pregação do Evangelho. Ok?